Meus caros amigos e amigas que me acompanham pelo Facebook, estamos aqui para conversar mais um pouco. Você pode também me acompanhar pelo Instagram, ok? E pode mandar suas perguntas também para o nosso programa de hoje, se você desejar. O que nós vamos conversar hoje? Bem, no sábado eu fiz aqui uma live, uma meditação sobre a liturgia do domingo, que falava muito de conversão. A liturgia, Jesus começou lá no Evangelho, depois do seu batismo, que ele começa a sua vida pública, ele começa dizendo: convertei-vos, crede no Evangelho, o reino de Deus está perto, né? Está próximo. E a leitura de São Paulo, do domingo também, São Paulo diz, o tempo passa, né? Chegamos aí na hora da conversão e etc. Conversamos então sobre a conversão, a mudança de vida, etc. Agora, hoje eu queria tratar de um aspecto também ligado a isso, mas assim, vamos dizer, olhando para a realidade de cada pessoa. A conversão, nós sabemos, é algo que envolve a nossa vida inteira. Até a nossa morte nós vamos estar nos convertendo, porque a conversão significa chegar à santidade, chegar àquilo que Jesus é, algo que não é fácil. E Deus nos dá a vida inteira para isso. Então eu gostaria de refletir um pouco sobre isso, como nós vivemos a nossa conversão, né? E aí eu quero exatamente usar a sabedoria de um grande santo doutor da igreja, São Francisco de Sales, que nos orienta profundamente sobre isso, ok? E você pode então encaminhar sua pergunta para nós, ok? Bem, vamos começar rezando, porque eu gosto sempre de lembrar isso, né? Não adianta eu ficar falando aqui se o Espírito Santo não falar aí no seu coração, na sua mente, na sua alma, né? Sabemos que Ele é o santificador, Ele é que muda a nossa vida, ok? Então vamos lá, convido você a invocar o Santo Espírito, invocar também a intercessão da Virgem Maria, de São José, para que a gente aproveite bem esse momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, nossa mãe, a mãe da nossa alma, né? A nossa mãe espiritual, aquela que intercede por nós para que nós cheguemos à santificação, que ela interceda por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos que já estão nos sintonizando aí. Estou vendo aí a Suzana, José Antão da Cunha, boa noite a vocês todos. Antônia Silva, Dinho Oliveira, sejam todos bem-vindos. Você pode encaminhar aí a sua pergunta se você quiser. E eu quero refletir hoje, como eu disse, como é que São Francisco de Sales, esse grande santo doutor da igreja, nos ensina nessa caminhada nossa de conversão, de santificação. É muito importante o que esse santo doutor da igreja, não sei se você entende muito bem quando a gente fala em santo doutor. Olha, a igreja já canonizou mais de 20 mil santos, mas 35 santos receberam de algum papa, e é só o papa que pode fazer isso, 35 santos receberam o título de doutor da igreja. Doutor da igreja significa uma sabedoria profunda, especial nas coisas de Deus. Não é? São 4 mulheres e são 32 homens. Não é? São 36 ao todo. As mulheres, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila,
Santa Catarina de Sena, Santa Hildegarda de Bingen, e os santos homens são muitos. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, São Francisco de Sales, Santo Inácio, enfim, são muitos santos que a Igreja deu esse título de doutor. Bem, eu queria refletir hoje exatamente sobre os ensinamentos de São Francisco de Sales. E tem um livro chamado A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, que é um livro todo baseado nos ensinamentos de São Francisco de Sales. Esse livro que escreveu foi um padre chamado José Tissot, um padre francês. O livro é este aqui, A Arte de Aproveitar as Próprias Falhas. É um livro muito interessante, porque São Francisco de Sales é um santo que ele teve que lutar muito contra a intolerância dele, a impaciência dele, teve que lutar muito contra ele mesmo. Então, ele nos ensina a caminhar sem desanimar, sem desesperar, sem se cansar, com perseverança, na busca diária da transformação, ok? Muito interessante. Esse livro, realmente, ele faz muito bem para a gente. A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. O autor é José Tissot, mas o ensinamento é todo ele de São Francisco de Sales. E São Francisco de Sales ele tem muitas obras, não é? Obras nas quais o Tissot se baseia para exatamente ele escrever, né, esse livro dele. Algumas obras dele, por exemplo, o Tratado da Vida Devota, São Francisco de Sales, é um clássico. Tratado do Amor de Deus, é outro clássico. São Francisco de Sales ele viveu na época do início do protestantismo, né, por volta de 1550, mais ou menos. Né? E ele combateu exatamente o protestantismo como? Ele escrevia as catequeses para as pessoas, inclusive entregava nas casas das pessoas. Por isso, São Francisco de Sales ele é o patrono dos escritores. Exatamente porque ele propagava a fé católica. Quando a fé católica estava sendo muito atacada na França, ele é francês, né? Ele escrevia as catequeses. Então, ele se tornou o patrono dos escritores. Escreveu muitos sermões, escreveu uma obra belíssima chamada Filoteia. Filoteia é a alma que ama a Deus. Né? A palavra Filoteia quer dizer isso. Muito bonita a Filoteia. Enfim, desses livros é que o Giuseppe Tissot escreveu este, né, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Como é que eu posso aproveitar as minhas faltas, os meus erros, até meus defeitos e meus pecados, e a partir daí eu construir a minha melhora, a minha maturidade, a minha santificação? É o que ele escreve nesse livro. Muito bom. Né? Bom, esse ensinamento todo que ele deixa para nós aqui, no fundo, ele coloca, né, os esforços da misericórdia divina para facilitar a nossa caminhada para o próprio Deus. Né? Ele lembra, no começo aí, por exemplo, a história do filho pródigo. Né? Aquele rapaz que abandona o pai, abandona a casa, tinha tudo, né? Mas foi embora, quis viver as aventuras do mundo, como a maioria, né, da juventude, né, ir para o mundo, quer ir para as festas, quer ir para... usa a expressão para gandaia, né? E muitas vezes quebra a cara, né? Muitas vezes quebra a cara. Esse jovem do filho pródigo, Jesus resume aí nessa parábola muitas coisas. Até que esse moço volta para casa. Volta para casa e ele encontra a misericórdia do Pai. É a misericórdia de Deus. Né? Ele pensava que o pai o fosse receber com uma pedra na mão, com o chicote na mão. Ah, vou chegar lá, vou dizer para meu pai, não sou digno de ser seu filho, eu quero ser seu servo. Né? Pelo menos o servo tem comida, tem roupa, tem casa, e eu aqui comendo lavagem de porcos. E o pai o recebe com aquela alegria, um abraço, né, que abafa todos os pecados do filho e manda fazer aquela festa, matar o boi mais gordo que tinha, anel no dedo, a melhor roupa, sandália nos pés, porque o meu filho estava morto e viveu. Quando o mais velho ficou com ciúme, né, porque o pai deu um banquete para aquele filho que tinha gastado seu dinheiro com prostitutas e etc. Pecados graves, né?
ofendeu o pai, pediu a herança do pai, antes do pai morrer, para gastar e tudo, mas quando ele volta, né, ele volta e acolhido. Então, esse é o pano de fundo que o José Tissot coloca os ensinamentos aí, né, de São Francisco de Sales. Né? E isso anima os pecadores. Isso faz, inclusive, com que o pecador tenha ânimo, né, depois para rejeitar os seus pecados, para, né, também evitar os pecados, as coisas que faz errado. Né? Bem, São Francisco de Sales começa dizendo o seguinte: não nos admiremos das nossas faltas, né? Não fiquemos assustados, não fiquemos desanimados com as nossas faltas, né? Porque ele fala assim que o desânimo leva à perdição da alma. O desânimo é tudo que o demônio quer quando a pessoa erra, quando a pessoa peca. Porque quando a pessoa desanima, aí não faz mais nada. Aí vai de abismo em abismo. Né? Então ele fala, não desanime. Depois ele coloca o seguinte: isso é fruto tudo do pecado original. Vamos nos lembrar que a nossa natureza humana, ela foi enfraquecida no pecado original. A natureza humana ficou enfraquecida. O que significa isso? Ele explica: enfraqueceu a nossa vontade. Nós não temos mais uma vontade férrea. Enfraqueceu a nossa liberdade. A liberdade nossa ficou meio enlouquecida, se tornou muitas vezes em libertinagem. Enfraqueceu a nossa memória, enfraqueceu, enfim, as nossas virtudes. Então, hoje, com a graça de Deus, nós temos que começar a recuperar isso, mas aí ele coloca com calma, né? Ele fala, ó miséria humana. Né? Por exemplo, aqui no livro dele, na página 16, eu quero ler um trechinho muito interessante, onde ele fala disso. Ele diz assim, viveis, escrevia ele a uma senhora que escrevia para ele, assim, cansada, desanimada, né? São Francisco de Sales dizia para essa senhora, viveis com 1000 imperfeições, conforme me dizeis. É verdade, minha boa irmã, mas não vos esforçais a toda hora por fazê-las morrer? Podemos estar certos de que enquanto andarmos neste mundo, envolvidos nesse corpo tão pesado e corruptível, sempre haverá em nós um não sei que falhará. Olha que interessante, um grande santo, doutor da igreja, não apavora. Enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo, ele diz, vai existir em nós um não sei que falhará. Porque o pecado original prejudicou. E ele escreveu ainda para ela, dizendo assim, o seguinte, né? Vós vos queixais de que na vossa vida se misturam muitas imperfeições e defeitos? A despeito do vosso desejo de perfeição e de pureza no amor a Deus, respondo-vos que não é possível desprender-nos completamente de nós mesmos. Veja que interessante, não é possível desprender-nos completamente de nós mesmos, da nossa realidade, da nossa fraqueza, da nossa miséria. A gente às vezes gostaria de como que ser uma outra pessoa, né? Às vezes a gente fica com raiva da gente, né? Não é possível. Ele diz assim para ela, enquanto estivermos aqui embaixo, é necessário que nos carreguemos às costas, até que Deus nos leve para o céu. Entretanto, convençamo-nos de que não transportamos nada de muita importância. Né? É uma regra geral que ninguém será tão santo nesta vida que não esteja sempre sujeito a cometer imperfeições. Olha que interessante. Não há ninguém nessa vida, por mais santo que seja, que não cometa imperfeições. Nós carregamos essa fraqueza em nós. Sabe, então, isso leva a gente a não desanimar. E exatamente é isso que ele coloca, né? Ele fala assim, nunca nós estaremos perfeitamente curados. Né? Por exemplo, um pensamento dele, que ele coloca o seguinte, não pensemos que, enquanto estivermos nesta vida, podemos viver sem imperfeições. Não conseguimos. Né? Quer sejamos superiores ou inferiores, todos temos de persuadir-nos desta verdade, para não nos surpreendermos com os nossos defeitos. A gente não ficar apavorado com os nossos defeitos, desanimado, irritado, revoltado, não. Né? Ele fala, o Senhor mandou-nos dizer todos os dias no Pai Nosso,
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha a reflexão que ele faz. Por que que Deus mandou rezar todo dia o Pai Nosso? Porque Deus sabe que todo dia a gente falha. Todo dia a gente comete alguma coisa errada. Então, o Pai já colocou na oração diária nossa, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Ele fala uma coisa interessante, né? O egoísmo pode ser modificado em nós, mas nem por isso morre. Nem por isso morre. O egoísmo pode ser dominado, controlado, mas ele fala, nem por isso morre. De tempos em tempos, em condições diferentes, volta a lançar novos rebentos, mostrando que, se foi cortado pelo pé, não lhe foram arrancadas as raízes. É interessante, ele falou egoísmo muito forte em nós, fruto do pecado original. O egoísmo nos voltou nós para nós mesmos, né? Então ele fala, muitas vezes a gente corta a planta do egoísmo, mas não arranca a raiz. Então brota de novo, então tem que ficar alerta e não apavorar. Ele diz assim, às vezes não dá sinais de vida o egoísmo. Às vezes não dá sinais de vida. Dorme como uma raposa, mas depois atira-se, né, de um salto sobre as galinhas. Parece que se atira sobre a gente de vez em quando. A gente percebe que a gente está sendo egoísta, né? Por isso é necessário vigiá-lo constantemente e defender-se dos seus ataques com paciência e suavidade, né? Se alguma vez nos deixar mal parados, dizendo o que, né, nos disser, né, isso é sinal de que nós estamos ficando curados. Bem, então, ele vai colocando essas reflexões muito interessantes. Outra coisa que ele diz, né, é que as más inclinações em nós vão existir até a morte. Não adianta, até a gente morrer, né? Tinha um santo que dizia que o orgulho morre meia hora depois do dono. Meia hora depois do dono, né? Sobrevive até a morte. Ninguém pode evitar todos os pecados veniais, ele diz, durante essa vida. Por quê? Porque nós não somos anjos. Porque nós somos homens. E Deus sabe disso. Então ele fala, não tem jeito de não cometer pecado original. Aquela palavrinha fora do lugar, aquela preguicinha, aquela oração mal feita, os pecados veniais. E a igreja entende tão bem isso, gente. Você já percebeu por que tem aquela água benta na entrada da igreja? A finalidade principal daquela água benta, sabe qual é? É quando você vai para a missa, você se purificar. Pedir ao Senhor que com aquela água benta ela purifique seu coração, sua consciência, para participar dignamente da missa. Infelizmente, muitas igrejas perderam esse conceito e nem colocam mais água benta na entrada da igreja, mas sempre devia ter. Depois tem o ato penitencial, porque é exatamente para que a gente, né, Deus perdoe os nossos pecados e a gente possa, então, participar dignamente dos santos mistérios. Se houve pecado mortal, aí a igreja exige a confissão para a pessoa poder comungar. Mas se não houve pecado mortal, não precisa da confissão. Aquela água benta, aquele arrependimento na entrada da igreja, o ato penitencial perdoa tudo. Ok? Bem, e ele coloca aqui o seguinte, que principalmente para os principiantes na vida espiritual, as pessoas que abraçam Deus e querem assim ter uma santidade muito rápida, ele fala, cuidado. Essas pessoas são as que mais sofrem. Ele fala assim, perturbar-se e desanimar é não conhecer-se. Ou seja, se você se perturba, se você desanima porque você pecou, porque você errou, é porque você não se conhece. Porque se você se conhecer, você sabe, você é fraco. Não é? Aí vem a humildade, né? Santa Catarina de Sena, ela dizia, aliás, Deus dizia para ela, né, naquela obra maravilhosa, Diálogos, Conversa de Santa Catarina de Sena com Deus, ela é doutora da igreja, né? Deus diz para ela assim, Catarina, entra na cela do autoconhecimento para você se tornar humilde. Entra na cela do autoconhecimento para você se tornar humilde. Ou seja, se você se conhecer, isso é entrar na cela do autoconhecimento.
Se você se conhecer, você não vai ficar tão surpreendido com as coisas erradas, com os defeitos, com as falhas. Por quê? Porque você vai se conhecer. Então você vai aceitar isso com humildade. E vai começar a trabalhar isso sem desespero, sem remorso, né? E sem desânimo. Esse é o ensinamento básico que São Francisco de Sales dá na caminhada da conversão. Claro que depois nós temos que ir analisando cada um dos nossos erros, nossos defeitos, nossos pecados, o que falta nas nossas virtudes. Por exemplo, eu vou mostrar aqui mais alguns livros que ajudam muito isso. Por exemplo, um livro maravilhoso do padre Francisco Fausto, é um padre de mais de 80 anos, grande formador, né? O padre Francisco Fausto escreveu um livro, A Conquista das Virtudes. Como é que eu vou conquistando as virtudes? Na mesma linha que São Francisco de Sales explica. Eu preciso conquistar as virtudes. As virtudes são muitas. A virtude da humildade, a virtude do desprendimento, a virtude da pureza, a virtude da bondade, a virtude da mansidão, a virtude da diligência, quer dizer, do serviço. Mas devagar, para e passo. Né? Teve um santo que disse assim, as virtudes conquistadas mais devagar são mais duráveis do que aquela virtude que você, como que abocanha do dia para a noite. De repente ela escapa de novo. Então, a virtude conquistada devagar é mais duradoura. Sabe? São Francisco de Sales, ele viveu isso. Por isso que as suas obras todas, ele ensina isso com uma doutrina muito profunda. Né? Depois que ele morreu, olharam debaixo da escrivaninha dele, e a escrivaninha dele estava toda arranhada por baixo. O que é? Quando ele perdia a calma, alguma coisa o irritava, ele era nervoso, ele arranhava a mesa por baixo para se acalmar. Né? Então, diz que a mesa dele embaixo era toda arranhada. Mas ele chegou à santidade perfeita. Né? Mas, olha, os livros dele, ele fala, por isso que ele nos dá esse ensinamento assim tão importante. Ele diz assim, olha, contentai-vos com ganhar de tempos em tempos alguma pequena vantagem sobre o vosso defeito predominante. Então, olha um conceito importante que ele dá. Qual é o seu defeito predominante? O meu é a gula, por exemplo. Então, ele fala, então se contenta, vou ler de novo, com ganhar de tempos em tempos alguma pequena vantagem sobre o vosso defeito predominante. Não é de querer do dia para a noite você vencer a gula. Não, vai devagar. Vai devagar. Tira um pouquinho hoje, tira um pouquinho amanhã, tira mais um pouquinho, pedindo a Deus a graça, pedindo a Deus a força, se consagrando à Virgem Maria, com todos os instrumentos de graça que a igreja nos dá. Mas ele fala, eu acho interessante as palavras dele, contentai-vos em ganhar de tempos em tempos uma pequena vantagem sobre o vosso defeito predominante. Qual é o seu defeito predominante? Eu sou muito falador. Eu peco pela maledicência, pela blasfêmia, pelo falar mal. Então vá cortando. Teve um santo que dizia assim, quando ele comungava, ele recebia Jesus na língua e dizia, Jesus, corta a minha língua. Não é cortar a língua fisicamente, né? Não deixa a minha língua falar palavras más que prejudicam os outros. Entendeu? Dia a dia, vai cortando, vai se vigiando. Errou, pede a Deus o arrependimento, de modo que você vá contornando isso daí. Certo? Bom, eu já estou recebendo aqui algumas perguntas, eu vou intercalando aqui com a nossa conversa. Olha, eu quero dizer aqui o seguinte, eu acho que eu não vou chegar nem a 20% dos ensinamentos que tem nesse livro, porque eu tenho que responder também as perguntas, mas a gente vai caminhando devagar, tá? Bom, aqui eu tenho a pergunta da Priscila Soares, pelo Instagram, que pergunta assim, ser santo não é fácil. Quais as principais características de ser santo nos dias de hoje? Ô Priscila, as características para ser santo no dia de hoje são as mesmas características de sempre. Não é? Nós estamos fazendo aqui um programa exatamente nesse sentido, como chegar à conversão. É na luta diária, para e passo, você lutando com a graça de Deus, sem desanimar, sem desesperar, sem remorso, e lutando contra, entende? Os pecados.
entende? Depois, uma vida de oração, porque a oração é que traz a nós a força de Deus, a graça de Deus. A vida sacramental, né? A Santa Missa, a Eucaristia, a confissão. Né? O catecismo da igreja chama a confissão de sacramento de cura. Cura do quê? Cura da alma. Ok? Ou seja, arranca de nós as raízes, as ervas daninhas do pecado. Então, o caminho da santidade é sempre o mesmo. Né? A vigilância, a oração, os sacramentos, entende? E o que eu vou colocando aqui é uma ajuda, assim, vamos dizer, na ordem humana, antropológica, né? De como a gente enfrentar as nossas falhas, tá? Bom, tenho aqui o Renato e a Josiana pelo Instagram, estou percebendo que o povo já está entrando aí no Instagram também, né? Como é mesmo o nome do livro, Renato, o nome do livro é A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, José Tissot. Né? Esse livro está publicado pela editora Cleofas, A Arte de Aproveitar as Próprias Falhas. Tá? Bem, Luiz Adriano, ele coloca assim, pode ser considerado um grande exemplo de conversão a de São Dimas, o bom ladrão? Luiz, eu penso que sim. Claro, porque se o São Dimas ganhou o céu, né, é porque teve uma conversão profunda. Né? É difícil a gente entender todo o mistério daquele homem pregado na cruz junto com Jesus. Do outro lado estava um que estava blasfemando contra Jesus. Você não é o filho de Deus, então desce da cruz e me tira daqui também. E o outro dizendo, não, ele não cometeu pecado nenhum, nós somos culpados do nosso pecado. Primeira coisa, olha, reconheceu na cruz que ele era pecador. E aí, ele se lança na misericórdia de Jesus. Olha que outro exemplo maravilhoso. Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no teu reino. Então, aí ele acredita na misericórdia de Jesus e acredita em Jesus. E se lança. Claro que é um exemplo maravilhoso para a nossa conversão, santificação. Frei Rafael. Podemos dizer que hoje é a época em que as pessoas menos se conhecem e rejeitam tudo que é naturalmente humano? Ele está escrevendo de Granada, na Espanha. O Frei Rafael, você pergunta se nós podemos dizer que hoje é a época em que as pessoas menos se conhecem e rejeitam tudo que é naturalmente humano? Eu penso que sim, de certa forma. Né? Hoje se diz, por exemplo, que a internet nos aproxima de quem está longe e nos afasta de quem está perto. É uma verdade. Né? Diminui o diálogo com as pessoas que estão perto. Uma coisa maravilhosa é a gente se conhecer. Né? Por exemplo, marido e mulher só vão se amar profundamente se conhecerem. Por isso que existe o namoro. O namoro é para se conhecer. Quem é você? Qual é a sua história? O que você viveu de bonito? O que você viveu de triste na sua vida? Para que eu possa compartilhar disso, no nosso amor. Realmente, e aquilo que falta para ser humano também. Eu acho que você tem um pouco de razão, porque hoje é um certo ilusionismo. As pessoas querem galgar as coisas muito altas, que às vezes são coisas sobre-humanas, querendo viver além da necessidade. Né? Uma das coisas que os santos ensinam é o seguinte: ser rico não é ter muito, né? É precisar de pouco. É cuidar do ser, muito mais do que o ter. Né? Isso é clássico. Né? Então, creio que você tem assim, um pouco de razão. Né? Hoje nós precisamos, meus irmãos, aprender a fazer silêncio, aprender a parar. Por isso que eu estou fazendo essas reflexões aqui. Ajuda a gente a parar, ajuda a gente pensar quem eu sou, o que eu estou fazendo nessa vida, o que é mais importante na minha vida, né? Para eu ser de fato feliz. Não ficar correndo atrás de coisas que parecem bolhas de sabão, né? Quando você toca nelas, elas desmancham, não é? Muito bem. Cláudia Zink. Há níveis de hierarquia no céu ou serão iguais todas as pessoas que vão para lá? Cláudia, os santos dizem que há níveis do céu, sim. É interessante São Paulo dizer,
né, das cartas dele, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, São Paulo fala que ele esteve no terceiro céu. Que história é essa de terceiro céu? Né? Então, a igreja ensina o seguinte: no céu há níveis de glória. Ou seja, a glória máxima do céu é Deus, lógico. Deus é o céu é Deus. A glória máxima nós temos ali a Virgem Maria. Por isso que ela recebe um culto chamado de hiperdulia, né? É uma veneração especial. Depois São José recebe o culto de protodulia, o primeiro abaixo de Maria. Depois os anjos, os santos, né? Então, o nível de glória da pessoa no céu vai ser conforme ela viveu na terra. Quanto mais na terra ela amou a Deus, quanto mais ela serviu aos irmãos, quanto mais ela se renunciou para viver para Deus, viver para os outros, ela vai ter um nível de glória maior. Então, por exemplo, não é justo que uma santa, por exemplo, uma grande santa da igreja, que às vezes morreu até mártir, ou Madre Teresa de Calcutá, que veio aquela vida inteira socorrendo pobres, não é justo que ela tenha o mesmo nível de glória daquele que se converte de última hora e viveu uma vida devassa, mas que pela bondade e graça de Deus se converteu. Agora, tem uma coisa, né? Ninguém no céu vai estar insatisfeito, de jeito nenhum. Todos serão saciados da glória de Deus. Agora, isso é um mistério que eu não consigo explicar a você, e eu creio que nenhum teólogo também consiga explicar. Né? Vou dar uma comparação aqui muito simples, até meio simplória, mas pode ajudar. Se você for buscar água num rio e você levar um copinho de 300 gramas, 300 ml, você vai trazer 300 ml de água. Se você for com uma jarra de 1 litro, você vai trazer 1 litro. Se você for com um tambor de 50 litros, você vai trazer 50 litros. Se você for com um caminhão pipa de 5.000 litros, você vai trazer 5.000 litros. Todos estarão satisfeitos. Porque aquele copinho não cabe mais de 300, ele está satisfeito na medida dele. Agora, o caminhão pipa, que tem 5.000 litros, ele vai também estar satisfeito. Mas, entendeu? O nível de glória é mais ou menos por aí que a igreja explica. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve viver com muito amor nessa vida. Quanto mais a gente dizer não para nós e dizer sim para Deus e sim para os outros, maior será o nosso nível de glória. Essa deve ser a nossa alegria. A recompensa vem do céu. Né? Bem, Regina Mara, professor, comenta o caso dos nossos irmãos da Bolívia. E por que ninguém fala disso, professor? Ô, Regina Mara, eu fiz essa mesma pergunta sua, viu? Olha, só hoje que eu vi uma nota na internet, num dos sites da internet, mostrando o quê? Que o Evo Morales revogou, né, a modificação terrível que ele ia fazer no Código Penal, implantando um comunismo radical na Bolívia, eliminando a propriedade privada, tomando todos os meios de imprensa, rádio, TV, internet, proibindo as pessoas de sair do país, proibindo a evangelização. Isso eu recebi, inclusive, vídeos, comunicados de bolivianos, que contaram por mim via mensagem. Realmente uma coisa terrível. A manifestação foi tão grande dos protestantes, dos católicos na Bolívia, que ontem ou hoje o Evo Morales revogou. Mas ele disse que não vai voltar atrás perfeitamente, não. Quer dizer, uma coisa terrível, a implantação do marxismo. Agora, impressionante o que você está dizendo, ninguém divulgou. As televisões não divulgaram. Eu acho que o pessoal estava pensando que fosse mentira. Mas era verdade. E hoje, tanto é que ele revogou. Tem vídeo mostrando o Evo Morales revogando. Olha, meus irmãos, é uma preocupação grande. Né? O que acontece mais ou menos na Venezuela, o que acontece na Bolívia, né? Deus não permita que isso chegue ao Brasil. Maria de Fátima, a quem compete a escolha e a conceder o título de doutor da Igreja? Quais critérios? O Maria de Fátima compete ao Papa. O critério, o Maria de Fátima, basicamente, é o seguinte, é aquele que tem uma sabedoria profunda em termos da doutrina da Igreja,
não é? Mas não só assim em termos de teologia. Vou fazer aqui 2 exemplos para você ver. Nós temos um São Tomás de Aquino, que escreveu Suma Teológica, Suma aos Gentios, escreveu milhões de coisas, né? Santo Agostinho também, um gigante. São Leão Magno, um gigante, escreveram muito. Realmente, os ensinamentos deles são extraordinários nos seus sermões. Mas, do outro lado, você tem uma Santa Catarina de Sena, que era analfabeta. Mas tinha o quê? A ciência infusa. Aquela ciência que o Espírito Santo dá, não é a universidade. Santa Teresinha do Menino Jesus escreveu um livrinho, A História de uma Alma, a si mesmo, porque foi obrigada pela sua Madre Superior a escrever, senão ela não escreveria. Tinha a ciência infusa. Quem já leu A História de uma Alma, de Santa Teresinha, é encantador. O Papa João Paulo II deu a Santa Teresinha o título de doutora da Igreja. Quando o Papa João Paulo II deu a Santa Teresinha, anunciou que ia dar a ela o título de doutora da Igreja, eu fiquei meio curioso. Eu falei, mas Santa Teresinha escreveu tão pouco, viveu 9 anos num Carmelo, não saiu do Carmelo, não fez uma pregação para ninguém, não escreveu quase nada. Por que o Papa está dando um título de doutor da Igreja para ela? Doutora. Aí o Papa explicou. Né? Teve um cardeal que disse assim, Santa Teresinha desentulhou o caminho do céu. Ou seja, ela inaugurou um caminho de santidade como que novo, o chamado infância espiritual. Depois surgiram tantos livros falando da infância espiritual. Santa Teresinha dizia assim, como eu não sou capaz de fazer as grandes penitências dos grandes homens, né, que faziam penitências enormes, eu não sou capaz. Então, a minha santidade é, eu sou uma criança no colo de Deus. Eu quero ser aquela bolinha que o menino Jesus brinca com ela. Chuta para lá, chuta para cá. Se quiser, ele pode até furar ela. E eu quero aceitar. Por que Santa Teresinha tem a imagem dela cheia de florezinhas no braço? Porque ela dizia, eu jogo para Jesus todas as florezinhas que eu recebo. Que são essas florezinhas que ela recebe? As ingratidões, as dores, os pequenos sofrimentos, os aborrecimentos. Quer dizer, eu jogo tudo para Jesus. Então, o Papa, iluminado pelo Espírito Santo, viu aí um caminho novo de santidade. Como que um doutorado. O que é um doutorado? Doutorado é uma tese que você faz de alguma coisa nova que ninguém fez. É mais ou menos isso também no campo espiritual. Bom, eu quero aqui aproveitar, sabe, para agradecer as muitas perguntas que recebemos. Infelizmente, o tempo é curto para a gente responder todas essas perguntas, você sabe, né? Por isso, então, eu conto aí com a sua compreensão. Tá? Eu quero aproveitar, né, dizer que nós temos uma loja, loja.cleofas.com.br, você encontra todos esses livros. Né? Eu quero mostrar aqui, inclusive, um outro livro que nos ajuda. Alguém perguntou sobre a questão do céu e tal. Esse livro aqui, O Cristão Diante da Morte, onde eu coloco toda essa realidade do além, a morte, o céu, o inferno, o purgatório, etc. Né? Quero mostrar um livro muito recomendado, inclusive pelo Padre Paulo, O Combate Espiritual. É de um monge chamado Lorenzo Scupoli, que foi, olha que coisa interessante, Lorenzo Scupoli, ele foi diretor espiritual de São Francisco de Sales, lá por volta de 1500 e pouco. Né? Então, esses livros ajudam a gente a caminhar. Bom, eu estou com uma recomendação, né, médica de não falar muito tempo. Então, eu queria dizer a vocês que o que eu coloquei aqui foi apenas um briefing, né, um resumo muito pequeno do que tem nesse livro do grande São Francisco de Sales, escrito por José Tissot, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Eu queria terminar resumindo o que ele fala. Nós não podemos apavorar com as nossas falhas, com os nossos pecados. Deus nos santifica até pelos nossos pecados. Por quê? Os pecados nos humilham. Mas ele fala, mas é uma boa humilhação. Agora, eu não posso cair no remorso. Eu tenho que cair, né, no arrependimento. É a diferença entre Pedro e Judas. Judas, por causa do seu pecado, se desesperou e se matou. Pedro não. Pedro se arrependeu. Confiou na misericórdia de Jesus e continuou sendo o primeiro Papa da Igreja. Cristo não tirou dele o primado,
né, da igreja. Veja que coisa bonita. Então, nunca se apavorar. São Francisco de Sales fala, 2 palavras que não podem ter no dicionário do cristão: desânimo e desespero. É tudo que o demônio quer quando você peca. Ele fala, caiu, levante-se imediatamente. Não fique pisando na sua alma. Ficar pisando na sua alma, a pessoa caiu, diz assim, eu não presto, eu não tenho mais jeito, eu sou assim mesmo. Ele fala, sabe o que é isso? Orgulho, amor próprio. Você não se perdoa. Não, você tem que reconhecer a sua miséria. Entra na cela do autoconhecimento, reconhece a tua miséria e não se assusta com ela, não. Aceita a tua miséria. E fala para Deus, Senhor, eu quero mudar. Com a tua graça, com o teu amor. E fala para a tua alma, levanta a minha alma. Não fica pisando na tua alma, não. Nem que seja pecado mortal. Não. E ele fala, sabe, mesmo que você esteja bem adiantado na perfeição, se você cair, não se desespere, não. Reconheça na humildade. Sabe? Não aceitar as próprias quedas, ele fala, é um orgulho refinado. Amor próprio. Imagina eu pecar? Nossa, eu que já estou na igreja há tanto tempo, que rezo, que faço isso. Não, não aceitei. Aceita, meu amigo. Se você não aceitar, você vai sofrer. E Deus aceita. Aí ele lembra aquela passagem lá de São Pedro, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7. Está lá no Evangelho de São Mateus 22, 70 vezes. Ora, se Deus manda fazer isso para Pedro, então ele faz isso com a gente. Então vamos aproveitar essa misericórdia de Deus. Claro que não é abusar da misericórdia de Deus, eu caí, eu vou ficar com indiferença com relação ao meu pecado. Não, não é ter indiferença, não como diz São Francisco, ficar assim lameando na lama. Não, não é isso. Ele fala, caiu, levante imediatamente. Peça perdão a Deus. Mas renove a sua esperança em Deus, a sua confiança e continue a caminhada. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua bênção. Quero pedir a Nossa Senhora hoje por você e por mim, por todos que nos acompanham, que Nossa Senhora nos dê a sua graça. Nossa Senhora é colocada na igreja como a mãe espiritual de cada um de nós. O que quer dizer isso? A gente tem uma mãe que cuidou do nosso corpo, nossa vida humana. Nossa Senhora cuida da nossa vida sobre-humana, espiritual. Então, ó Virgem Mãe de Deus e nossa mãe, né? Intercede junto de Jesus por cada um de nós, para que nós possamos continuar a nossa caminhada em busca da conversão e da santificação com fé, com esperança, né? Sem desespero e sem desânimo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.